mais importante para quem imigra é estar integrado. Para a gente foi assim, maravilhoso, porque a gente percebeu nitidamente a autonomia dos nossos filhos. Portugal ainda continua sendo um paraíso. É muito mais fácil viver aqui em Portugal do que viver no Brasil. Você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Se for bom, no instantinho você acha o seu caminho. A clientela chega. Estavas a querer vender Braga à tua mãe e vendeste ao Brasil inteiro. Exato, e vendi o Brasil inteiro. Foi basicamente isso. Porque hoje o Brasil está conhecendo muito mais Portugal do que conheceu um dia. Quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem ao chegar a Portugal? Achar que está no Brasil. Eu entrei no Minho, eu já fui me sentindo em casa. O que é isso? Eu chorei, eu tenho isso em vídeo, eu coloquei isso em vídeo. Eu chorei de emoção. Igual eu falo, Braga para mim foi sentimento. Porque primeiro eu senti, para depois conhecer, estudar, conhecer a cultura portuguesa, perceber se você está pronto e preparado para viver nessa cultura, porque não faz sentido você sair do Brasil para querer viver num Brasil. O brasileiro e o português juntos é o equilíbrio perfeito. Bem-vindos a mais um podcast para Bom Entendedor. Eu sou Ricardo Ribeiro. Desta vez tenho comigo a Alexandra Gomide, que é presidente da associação UAI, que é uma associação de brasileiros aqui em Braga, não é? O que é que isso é? De onde é que isso veio? Como é que veio essa ideia? O UAI, na verdade, é União, Apoio e Integração. Certo. No Brasil, o UAI é uma expressão mineira. E como eu sou de Minas Gerais, não é? De Minas Gerais, exato. Que dizem que é parecido com o Minho. É o Minho no Brasil. É o Minho no Brasil. Literalmente. Isso é importante saber, não é? Inclusive, a gastronomia mineira lá no Brasil é reconhecida como uma das melhores gastronomias do país. E é uma gastronomia de origem toda minhota. Pois, então é natural que seja a melhor do país. Exato. Porque aqui em Portugal a gastronomia minhota também é a melhor do país. Exatamente. Não, mas você sabe, quando eu cheguei aqui, eu não sabia dessa história. Né? Na verdade, foi uma amiga portuguesa, ao ficar sabendo que eu era mineira, me convidou para o lançamento do livro Minas Gerais e o Minho no século XVIII. Aí que conta toda a história, e foi aí que eu comecei a entender. E quando eu comecei a entender, indo lá para o Brasil, que eu fui saber da gastronomia, dessa origem, eu não tinha essa noção. Os mineiros não têm essa noção. Não sabem quais são as suas origens. Isso é uma pena, não é? Os brasileiros ignoram um pouco as suas origens. São muito variadas, não é? Exato, mas eu acho que mais forte que isso. O professor, que é aqui da Minho também, nossa, me fugiu o nome dele aqui agora, que é o autor do livro. Certo. Ele fala justamente isso, que é uma pena, porque é uma história que se mistura tanto, e em Minas nós não conhecemos. E aqui no Minho também não conhece, não tem noção que é em Minas Gerais que o Minho se alastrou. Um dos primeiros problemas que nós encontramos é os brasileiros e os portugueses conhecem-se pouco. Exatamente. E vocês aqui na UAI querem mostrar aos brasileiros, ou aos portugueses, ou aos dois, como é que são os outros? Exato. É aproximar, né? Aproximar. Igual a gente fala, o mais importante para quem imigra é estar integrado, né, naquela sociedade em que ele foi acolhido. E a maneira de integrar é se conhecer. Né? Tanto quem recebe, é importante conhecer quem está chegando, claro, até para perceber, né, melhor. Da mesma forma que quem chega também tem que conhecer. Né? Sair das mídias, né? Só o que é falado na imprensa. Pois, isso é muito diferente da realidade do encontro pessoal entre as pessoas, não é? Com certeza. E, portanto, vocês procuram na UAI encontrar portugueses e brasileiros, juntá-los, Sim, todas as nossas ações lá na UAI, independente de ser uma ação só de convívio, ou uma ação mais de estudo, mais de pesquisa, ou mesmo nos atendimentos, a gente sempre tenta trazer brasileiros e portugueses para trabalharem juntos em qualquer um desses contextos. Certo. Porque é ali que existe a troca. Okay. Tu, voltando um pouquinho atrás, tu és de Minas Gerais, então, tu lá eras professora de matemática, professora de matemática. Na universidade, não é? Sim. Como é que te passou pela cabeça vir para cá? Porquê é que vieste para Portugal?
Bem, e não sabias que o Minho era tão parecido com Minas Gerais antes de vir cá, não? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nem em Braga. Eu não vim para Braga, eu vim para morar em Faro. Faro? Em Faro, olha, um desvio geográfico, né? Bom, mas na verdade o que acontece? Já fazia alguns anos, há uns 10 anos, antes de eu me mudar para cá, já fazem 9 que eu vivo aqui, quase 10, né? Mas anterior a isso, uns 10 anos antes, eu e meu marido, a gente praticamente todas as férias saímos com as crianças para fora do Brasil. Era uma forma a questão da segurança mesmo, né? Então, a gente já vinha muito aqui para a Europa e ia muito para os Estados Unidos, porque meu marido tem família lá. E, claro, quando você começa a sair, começa a perceber outros modos de vida... Isso abre horizontes, isso é muito positivo sempre. Exatamente. Então, a gente realmente queria trazer isso para o mundo, né, dos nossos filhos, pois. Além de trazer para uma questão mais de segurança, uma questão da própria facilidade, né, de estudo, de intercâmbios, conhecer outras culturas. A questão da segurança é um dos motivos principais pelo qual os brasileiros vêm para cá. A maioria e não só brasileiros, que eu também conheço de outros países lá da América do Sul, Exato. Vários que têm o mesmo problema. Exatamente. É aquilo, quando você percebe que você pode circular na rua sem estar tenso 24 horas, né, o tempo todo preocupado... Pois. E tanto é que quando a gente veio para cá, tinha mais ou menos um ano que a gente morava aqui, eu perguntava para meus filhos, eu cheguei aqui, eles eram crianças, tinham 9 e 12 anos. Pois. Hoje já estão na universidade, né? Mas agora, quando eles chegaram, eram crianças, e aí eu perguntava, né, o que eles achavam de viver aqui, se preferiam estar aqui ou estar lá, porque, sinceramente, era a única coisa que poderia me fazer pensar em voltar, eram meus filhos não estarem felizes, né? Pois. E os dois respondiam a mesma coisa. Não, a gente prefere estar aqui. Mas por quê? O que vocês gostam aqui? De andar a pé. Andar a pé. Olha, e aí a gente percebe o tanto que é forte isso. E quando a gente está só naquele mundo lá, a gente não tem essa percepção. Pois. Que é a falta de liberdade. Pois. Que a gente se acostuma, na verdade lá no Brasil, a gente se acostumou a viver preso, a viver ilhado. Sim. Né? Então, quando sai, que eles começaram a perceber que eles poderiam pegar o autocarro sozinhos, ter a chave de casa, entrar e sair em casa, isso foi assim. Olha, talvez ajude bastante a perceber como é que vivias lá no Brasil. Como é que é a vida de um brasileiro típico, digamos, pelo menos da minha realidade, né? Porque isso pode ajudar a perceber... Nós, portugueses, que vivemos numa realidade bastante diferente, tentar perceber um pouquinho melhor com que mentalidade é que vocês vêm para cá. E essa pergunta ainda responde até outras, porque, por exemplo, eu tive uma influência muito grande nos brasileiros que optaram por Braga para vir para cá. E esses brasileiros que vieram para cá de 2016 a 2019 foram brasileiros que tiveram muita influência minha, pela opção por Braga, e tiveram essa influência porque se identificaram com a minha vida no Brasil. São brasileiros que têm muito perfil da minha vida. Certo. Então é até interessante para a gente perceber esse perfil que chegou nesse período. Éramos eu, meu marido, 2 filhos, eu e meu marido professores universitários, meu marido é engenheiro e lecionava para as engenharias, e eu sou matemática. Lecionava para as engenharias, administração, né, as disciplinas de cálculo. Tínhamos uma vida confortável, porque professor universitário, e no nosso caso lá éramos professores universitários de redes particulares. Então, nós tínhamos uma situação financeira muito cômoda. Tanto é que nas férias a gente tinha a possibilidade de passar o mês inteiro fora, em outros países. Então, assim, era uma vida confortável. Quer dizer, desculpa pela interrupção, lá no Brasil, nas universidades privadas, as pessoas ganham mais do que nas públicas? Sim, sim. Eu acho que aqui deve ser o contrário. Mas é o caso das escolas. Por exemplo, professor de escola pública, de colégio, né? Eu já estou falando em colégio. Seja do estado ou do município, lá no Brasil, ganham muito mal. São muito mal remunerados. E também são fracas as escolas, não é? Também, quer dizer, se pagam mal, é natural que tenham um resultado fraco. Exato, porque aí o que acontece? A realidade do professor lá, por exemplo, ele vai dar aula numa escola pública no Brasil.
o salário é baixo, então ele precisa dar aula, lecionar em outras instituições. Se ele leciona numa particular, e é meio horário, né? Cada um. Então, normalmente, por exemplo, aquele trabalho, ele precisa corrigir uma prova, ele vai corrigir aonde? Claro. Enquanto ele está dando aula na pública. Que horror. É basicamente isso. Porque os alunos da pública, não é claro. Vai lá que não põe os alunos da pública a corrigir os exames. Mas é mais ou menos. Tanto é que as escolas aqui, eu já tive reunião aqui com alguns agrupamentos, elas percebem nitidamente a diferença do aluno brasileiro que chega de uma escola pública com o aluno que chega de uma escola particular. Certo. Porque geralmente, infelizmente, no Brasil, a escola pública. Claro que é fraca, né? Sim, eu também consto isso. Então a gente percebe isso. Então, claro, tem essa diferença também na remuneração. Então, o que acontece? Então, tínhamos uma vida estável, então nós podíamos dar uma vida... igual eu falo, meus filhos viviam numa bolha. E é o que acontece com essa realidade nossa lá no Brasil. Então, nas férias, estavam sempre viajando, normalmente para fora do Brasil. Nos finais de semana, a gente sempre estava num sítio, que pelo menos em Minas Gerais, é muito comum as famílias teriam quintas, né? Que a gente chama de sítio lá, né? Certo. E aqui é quinta. Que é onde as famílias vão e se encontram no final de semana. Geralmente são espaços fechados. E ali é como um clube, piscina, quadra, tem tudo isso. Mas é justamente para você viver num ambiente fechado. Pois. Né? Então, nos fins de semana a gente estava nesse ambiente fechado. Durante a semana eles saíam de casa para ir para a escola e voltar. Sempre com o pai ou a mãe. Muitos lá têm motoristas para isso, para levar, para buscar. Ou seja, as crianças não circulam sozinhas, né? Então, era muito essa realidade. Durante a semana, estudando. No nosso caso, trabalhando. As crianças estudando. Fins de semana, era trancado num sítio, né? Numa quinta. Pois. E nas férias saía. Então, a gente, na verdade, infelizmente, no Brasil, a gente não vive a nossa cidade. Pois. Porque temos parques maravilhosos, temos museus, lá na minha terra, lá em Belo Horizonte, são museus, um dos melhores do país. Aliás, o maior museu a céu aberto do mundo fica lá em Minas. Assim? Então, mas a gente não pode usufruir. Que horror. Percebe? Então, mais ou menos, é basicamente isso. Então, essas famílias, quando a gente vem para cá, é muito esse perfil de família. São famílias que trouxeram crianças para cá que eram prisioneiras, né? Lá no Brasil. E que, na verdade, aqui que elas estão se conhecendo, aqui que elas estão vivendo. E estão felizes, não é? Muito, muito. A gente pode conversar, igual lá na UAI, que a gente recebe muitas famílias. As crianças e os adolescentes amam isso aqui. E então, decidiste vir para Braga, vir para Portugal, mais propriamente, não é? E como é que descobriste Braga? E já agora, isso foi uma aventura, não é? Porque deixaste o trabalho, obviamente. Sim. Quer dizer, que trabalho é que vocês tinham cá? Exato. Na verdade, o que acontece? Quando a gente optou por vir, como já tinha 20 anos que eu lecionava na mesma universidade, meu marido também, lá no Brasil a gente tem, não sei se aqui tem, mas a gente tem direito a férias, licença não remunerada. Certo. Né? O que é essa licença não remunerada? Geralmente a gente pede para poder estudar, para fazer um mestrado, doutoramento. Fazer uma sabática, não é? Exatamente. Então, o que nós fizemos? Eu e meu marido entramos com a licença não remunerada, então a gente não desvinculou da universidade e viemos para cá. Ou seja, nós tínhamos 2 anos para realmente decidir o que a gente ia fazer da vida. Sim, mas 2 anos sem ganhar. Sim, mas a gente veio preparado para isso. Ok. A gente veio para viver aqui 2 anos sem precisar de trabalho nenhum. Ok. Né? É aquilo. Quando a gente planeja, vem planejado, você consegue estruturar tudo isso. Mas dá-me a impressão porque já tenho falado com muitos brasileiros, porque são muitos que estão por cá, e às vezes dá-me a impressão de que eles, brasileiros e de outros países da América do Sul, que eles não prepararam suficientemente bem, digamos, e quando dão por ela, as coisas aqui são mais caras do que eles estavam a pensar, especialmente a habitação. Exato, mas é porque nós temos que pensar o seguinte: quando a gente pensa, né, nessa comunidade imigrante que está chegando, que está aqui, nós temos um perfil de imigração que teve um pico alto de 2016, 2017 a 2019, aí veio a pandemia, em 2020. Certo. E em 2021 a gente já tem uma outra realidade de imigração.
completamente diferente desse perfil anterior. Esse perfil que chegou, na sua grande maioria, era um pouco diferente dos imigrantes que vinham para Braga, dos que iam para Lisboa, por exemplo. Era muito diferente o perfil. Geralmente, o brasileiro que procurava por Lisboa, procurava por Porto, eram brasileiros que estavam procurando oportunidade de trabalho, ou então vinha com a família, mas com a intenção de trabalhar aqui em Portugal. Aqui em Braga, nós vivemos uma realidade bem diferente nesse período, né? Que eram brasileiros que vieram, como eu e meu marido, com licenças não remuneradas, mas em condições de estar vivendo aqui, ou então reformados. Nós recebemos muitos reformados, e principalmente reformados militares. Aqui em Braga tem muitos militares brasileiros. Eu conheço polícias. Nós temos vários. Porque eles reformam-se novos, não é? Sim, sim. Eles reformam-se muito novos, portanto ainda têm vontade de fazer aventuras. Porque eles reformam novos e uma reforma muito alta, muito boa. Pois. Vivem aqui com muita tranquilidade sem precisar trabalhar. Percebe? Então, com esses sentimentos lá no Brasil. Claro que quando eu cheguei e depois, passado uns anos, nós tivemos uma diferença do câmbio aí absurda. Pois. Né? Dobrou. Aí algumas famílias optaram por voltar, porque não queriam viver aqui no limite, né? Ou então não queria voltar a trabalhar, porque já eram reformados, já está naquela fase da vida que quer viver, acabaram optando por voltar. Mas muitos ficaram, muitos adquiriram imóvel aqui e se estabeleceram mesmo aqui, né? Agora, a partir de 2021, quando foi criado o visto para trabalho e a CPLP, aí nós começamos a ter aqui em Braga um outro perfil de imigração, que aí foram as pessoas que puderam vir para buscar trabalho, buscar oportunidade de trabalho. Aí sim chegaram essas pessoas, e aí muitas vezes despreparadas, porque vinham acreditando que estava fácil o trabalho, estava fácil conseguir, né, trabalhar, e vieram com essa, um pouco iludido com isso aí. E é fácil conseguir trabalho no Brasil? O que acontece? Muitas vezes é mais fácil que aqui. A gente percebe... Tem ideia que se ganha mais... alguém da categoria do professor, por exemplo, no universitário, lá ganha bastante mais do que ganha aqui, não é? Eu não sei como é que é a remuneração aqui. Eu sei que lá no Brasil, por exemplo, um professor universitário do Brasil, ele tem um padrão de vida muito bom. Né? Ele é aquilo que eu falei, sim. É aquele que vive bem, ele é todo estável, ele tem empregadas domésticas, que além disso... Exatamente. Isso é um choque, não? Arranjar aqui uma empregada doméstica deve ser muito complicado. E você sabe que a gente tem muitos problemas com famílias por causa disso, porque muitas vezes são famílias que estão habituadas lá no Brasil com essa condição, né? Então, na verdade, ninguém em casa assume essa responsabilidade, porque tem uma pessoa de fora que é responsável por isso. Não sabem cozinhar, não sabem lavar a roupa, não sabem limpar a casa. Ou às vezes até sabe, mas não precisava fazer. E de repente, quando vem para cá, a divisão disso nem sempre ela é tão aceitável. Então, por exemplo, acaba caindo, que é uma discussão que a gente tem muito em cima também, principalmente nos grupos das mulheres, acaba sobrecaindo em cima da mulher. Pois. E aí começam os atritos familiares. Porque, como os filhos no Brasil tinham empregadas, eles aqui é muito difícil, aqui depois, esses que já estão adolescentes, você virar e falar assim, agora você vai estender a sua cama, agora você vai lavar seu prato, porque ele está acostumado com tudo na mão dele. Exato. É um mau hábito, não é? Péssimo. Tanto é que quando a gente chegou, como eu cheguei com os meus crianças, pra gente foi assim, maravilhoso, porque a gente percebeu nitidamente a autonomia dos nossos filhos. Pois. Tanto que eles ficaram mais autônomos, mais independentes e mais proativos. Claro, né? claro. Se fazem tudo, eu acho que é péssimo para a educação deles. Exato, mas lá no Brasil, infelizmente, a gente não consegue muito fugir disso, porque é uma questão de proteção, é aquilo que eu falei. Como vive tão ilhado... Né? Vive dentro de uma... Tem que ter sempre alguém a tomar conta. Tem que ter alguém. Sobretudo quando é novinho, não é? Exatamente. Isso é terrível.
Quantos brasileiros é que achas que vivem em Portugal atualmente? Essa pergunta. E em Braga já agora em concreto, tens uma ideia? Na verdade, nós temos, exatamente, nós trabalhamos com ideias, né? A gente não tem esse número. Inclusive agora o governo brasileiro está querendo, inclusive, fazer esse levantamento, os brasileiros que estão a viver aqui em Portugal, porque são muitos, né? São. Que nota-se imenso. Exatamente. Aqui em Braga, a gente sempre ouviu falar, né, tanto da Câmara Municipal como as outras instituições, sempre em torno daquele número de 20 mil brasileiros a viver aqui. Temos esse Braga, número. Conselho ou distrito? Conselho. 20 mil, são 200 mil habitantes, portanto dá 10% da população. Exatamente, 10% da população. Né? Mas é claro que esse número ninguém tem exato, porque muitos desses brasileiros que estão a viver aqui, inclusive, têm a cidadania, né, portuguesa, e aí eles nem entram nesses números. Exato. Nem isso. E outros têm cidadania italiana, por exemplo, não é? Exatamente. Aliás, é difícil um brasileiro que não tem uma cidadania ou italiana ou portuguesa. Pois. Né? Portanto, enfim, assim é difícil fazer estatísticas. Exatamente. Porque eles contam como portugueses ou contam como italianos. Exatamente. Portanto, a população italiana em Braga é enorme. Não, teve uma vez que foi até um podcast que eu estava participando, eles falaram, olha, a nacionalidade, né, que tem o maior número de estrangeiros é brasileira. Os italianos, tem muito italiano. Eu falei, olha, eu vou dar uma notícia para vocês. Esses italianos aí são brasileiros. Não são italianos, não. Isto é enganador. Mas exatamente. Tudo bem. Exato. O que é que um brasileiro pode realisticamente esperar ao chegar a Portugal? E que, em termos de oportunidades, desafios, o que é que ele realisticamente pode esperar? Olha, falando do cenário atual, né? Em termos de qualidade de vida, para o brasileiro isso é muito forte, porque a gente percebe uma diferença enorme. É aquilo que eu falei. Por mais que a gente ouve falar hoje em dia, mas Portugal já não está assim, já está mais violento, está isso, está aquilo, mas para o brasileiro, Portugal ainda continua sendo um paraíso. Né? Se a gente pensar, né, em termos de qualidade de vida, em termos de custo-benefício das coisas, os valores aqui, por mais que tenham aumentado, é muito mais fácil viver aqui em Portugal do que viver no Brasil, né? Querendo ou não, o sistema de saúde aqui, ele funciona. Hoje a gente ouve uma reclamação aqui, ouve uma reclamação ali, mas é um sistema público. O sistema público de saúde no Brasil é lindo no papel, mas efetivamente ele não funciona. Então, assim, no Brasil a gente pagava absurdo de plano de saúde. Então, assim, isso tudo faz diferença. Agora, se é um perfil de família que vem e que ultimamente tem sido o perfil que mais tem chegado, que precisa trabalhar aqui em Portugal, a realidade já não é tão bonita assim, né? Os salários são baixos? Os salários são baixos. Nós temos brasileiros muito bem qualificados chegando aqui, com experiências e formações lá no Brasil excelentes, mas que aqui não conseguem inserir nas suas áreas. Isso é dramático. Então, assim, nós temos muitos engenheiros dirigindo Uber, nós temos médicos tentando ser influencer, percebe? Então, tentando encontrar algum meio de subsistência, porque não consegue trabalhar exatamente na sua área. Sabes que isso aconteceu nos anos 90, quando foi o colapso da União Soviética, vieram muitos ucranianos para cá, e também com formação superior, e que estavam a trabalhar no jardim, nas obras e noutras, quer dizer, tentar fazer coisas muito maior valor acrescentado, não é? Exatamente. Agora, como é que achas que nós podemos dar a volta a isso? Porque para Portugal parece-me também um grande desperdício. Não é? Creio que sim. Por exemplo, temos um engenheiro a fazer jardinagem, por exemplo, talvez até a jardinagem seja muito sofisticada, mas de qualquer forma... Exato. E quando eu falo que tem engenheiro, por exemplo, dirigindo não é engenheiro que não está com a sua equivalência, está com a carteirinha da ordem portuguesa já tem a carteira da ordem portuguesa, quer dizer, está tudo reconhecido, todo certinho, e não consegue trabalhar como engenheiro. Se é um engenheiro civil, ele até pode ser contratado numa obra,
mas para ser ajudante, nunca para assumir a função de engenheiro, percebe? Então isso é muito forte. E achas porquê? Porquê que é isso? Porque se tem os reconhecimentos todos, à partida a leitura que eu poderia montar uma empresa de engenharia, de construção civil, se quisesse. Mas aquilo, o que acontece? Poderia. E nós tivemos brasileiros que trouxeram construtora para cá. Né? O que acontece? A grande maioria não consegue ir para frente, porque não consegue executar o negócio. Porque você precisa de um network, você precisa conhecer, muitas vezes não consegue mão de obra, percebe? Então, assim, tem todas essas dificuldades, porque não é só chegar e executar o trabalho, né? Então... Quer dizer, precisa fazer publicidade, não é? Mas isso... acontece com qualquer pessoa que está a começar uma empresa. Sim, só que aí nós temos que pensar o seguinte, aqui em Portugal nós já temos um mercado mais contido, né? Então é um mercado muito diferente, por exemplo, do mercado brasileiro, né? No Brasil tudo vende muito, tudo é muito, porque nós temos muitas pessoas para tudo. Né? Então aqui todas as áreas são mais contidas, então não basta só a publicidade. E aqui tem uma coisa, isso aí, principalmente aqui em Braga, a indicação, o conhecer, né? A desconfiança do novo, isso tudo é muito forte. Então, e o que dificulta? Também lá em Minas Gerais também são desconfiados como aqui? É muito engraçado, porque quando eu comecei a perceber, que eu fui ver a descrição do minhoto, né? Minhoto é muito desconfiado. Eu falei, vou tirar fácil, vou levar isso fácil, porque mineiro é tido como o povo mais desconfiado. Por isso que eu falo que o minho em Minas Gerais é uma coisa... tanto é que as marcas lá no Brasil, elas são testadas em Minas Gerais primeiro. Porque se elas forem aprovadas em Minas Gerais, é sinal que o resto do país aceita. Todos compram os outros. Exatamente, percebe? Então, assim, mineiro é desconfiado também. Então, assim, lá, para quem é mineiro, eu falo que a gente está até acostumado com essa resistência toda. Porque em Minas é assim. Mas, por exemplo, para quem vem do Rio de Janeiro, para quem vem de São Paulo, para quem vem de outras regiões, isso é muito diferente. Lá monta-se um restaurante você e tem que ser bom. Logo. Você tem que ser bom. Se for bom, no instantinho você acha o seu caminho. A clientela chega. E aqui não? Não, aqui... Como é que é abrir um restaurante? Um brasileiro abrir um restaurante? Eu conheço vários que abriram. Quer dizer, conheço vários restaurantes brasileiros que abriram e também vários que fecharam. Exato. Mas justamente por isso, porque não tem cliente, não tem clientela. Então, normalmente, os restaurantes brasileiros são frequentados por brasileiros. São poucos os portugueses que entram no... E aí o estabelecimento não se sustenta. Né? Mas... a mentalidade, o modo de gerir um restaurante de um brasileiro é diferente do modo como o português gera. Não? Totalmente. Que como é que fazem os brasileiros? É outra realidade. Eu recebi, principalmente nesse primeiro momento, de 2017 a 2019, vieram muitos empreendedores. Agora já não está chegando tanto empreendedor, não. Isso é que é pena. Mas vieram muitos empreendedores. Só que agora tem um passa-palavra. Esses que vieram e não tiveram um sucesso, acabaram repassando isso. Então, isso segurou muitos investidores e empreendedores lá no Brasil. É justamente por isso, porque abria com a mentalidade do empreendedor brasileiro. Lá no Brasil, o que acontece? Você abre qualquer comércio, você tem uma pessoa só para atender, você tem uma pessoa só para ficar no caixa, você tem uma pessoa só para limpeza, você tem uma pessoa só para ficar lá atrás fazendo qualquer coisa. Ou seja, toda a estrutura do Brasil ela é muito maior do que aqui. Então, aqui, geralmente, é você que faz tudo. Exato. Dentro do espaço. Claro. Então, o brasileiro que chegou aqui... Eu vou falar, eu posso falar de mim, agora que eu tô lembrando. Eu posso falar de mim mesmo. Já faz tanto tempo que eu já esqueci, tá vendo? Eu cheguei aqui, eu abri uma escola de robótica. Robótica, fantástico. Ricardo, perdi muito dinheiro, mas muito dinheiro. Que horror. Por quê? Porque eu abri uma escola de robótica como se eu estivesse no Brasil. Eu cheguei em 2016, então eu não tinha nem com quem fazer essa troca, com quem pudesse conversar. E nessa escola de robótica, eu abri uma escola com 13 salas de aula. 13?
Eu estava no Brasil, né? Aí, quando nós contratei recepcionista, contratei vários professores, aqui da Alminho, nós tivemos vários professores aqui da Alminho que eram alunos, né, que a gente contratou até para estágio. Um parênteses, o último podcast foi sobre robótica com um professor da Universidade do Minho. Ah, é? Foi, portanto... Pois é. Aí, imagina. Ver o último. Ó, que ótimo, é bom que já faz a chamada, né? E aí, então, isso aí já é uma estrutura enorme. Essas salas de aula, nos laboratórios, nós tínhamos 20 computadores em cada sala. Olha o tamanho. 20 em 13 salas? Em cada sala. 20 em 13 salas, em cada sala, 20 vezes 13. É mais ou menos isso. Está 260 por aí, não é? Pois é, olha só. Que horror. Que horror não, quer dizer, isso é magnífico. Mas é uma estrutura do Brasil. Mas é uma estrutura, entendeu? Para pensar em ter 200 e tal alunos em simultâneo? Pois é, não me pergunta não, porque igual falava, eu errei feio, errei muito feio e eu tenho que reconhecer isso. Aí o que acontece? Esta experiência é muito boa para... Exato. Até porque muitos brasileiros se calhar nos vão ouvir. Hoje a gente já não tem brasileiro fazendo isso não, mas igual eu, muitos fizeram. Pois. Muitos fizeram. Quem chegou nesse início abriu exatamente essa estrutura. Então, por exemplo, lá no Brasil... nós servimos um cafezinho com biscoitinho para todos os pais que chegam, todo mundo, isso fica na recepção. Eu coloquei um filtro, água gelada, coloquei ar-condicionado em todas as salas. Fantástico. Aí eu coloquei ar-condicionado em todas as salas, os meus professores eram portugueses, eles não deixavam ligar o ar-condicionado, porque eles achavam que o ar-condicionado faria mal. Ou seja, foi um joguinho de... Percebe? Então, assim, são detalhes. E aí eu lembro de eu sentada na minha sala, porque o que a gente fez? Nós contratamos só portugueses. Eu abri em sociedade com a minha irmã e os nossos maridos. Então, nós ficávamos na administração, nós ficávamos até para entender o funcionamento, né? Entender como é que funcionava. Então, comprei uma máquina, nós colocamos uma máquina de café enorme para as pessoas se servirem no café gratuito, porque lá no Brasil esse cafezinho é gratuito, né? Aí de repente eu comprava água mineral, eu ia colocar lá na máquina de fazer café. A minha receita. Água mineral? Que isso, Alexandra? Você vai pagar, você já está pagando, você já está dando café, você vai. Me xingava assim, aí eu olhava e eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela falou, não, me dá isso aqui. Ela pegava na minha mão, ia lá na torneira, colocava, né? Eu olhava aquilo, meu Deus, mas eu vou servir água da torneira, porque no Brasil isso não existe. Então são essas diferenças que quando a gente chega... Aqui a água da torneira é boa. Exatamente, entendeu? Então assim, mas a gente chega... Isso, mas é igual eu tô falando, isso é uma realidade de 10 anos atrás. Certo. Hoje o brasileiro não faz isso mais não, mas fazia. Ainda bem. Ainda bem. Mas quando nós chegamos nessa época, nós fazíamos. Nós não tínhamos essa compreensão, pois. Né? Essa ideia. Aí teve uma vez que eu estava na minha sala e aí era um período mais de perto de férias, era um período festivo aqui. E os professores estão lá sentada, a professora passa varrendo do lado de fora e passando pano. E eu falei, mas o que é isso? Ela falou, ué, Alexandre, eu não estou fazendo nada, vamos limpar. Eu falei, ai, desculpa, eu ainda não consegui, porque eu não conseguia contratar ninguém para limpeza. Ela, você não faz sentido você contrata, cada um limpa a sua sala. Então aquilo para mim foi muito chocante, muito chocante. Então, assim, a gente acabou gastando muito desnecessário para depois perceber que era uma outra realidade. Certo. Eu não precisava dessa estrutura toda, eu não precisava. Mas aí o prejuízo já tinha acontecido. Tinha acontecido, mas conseguiste 230 alunos também, se calhar? Nunca cheguei. Pois é, a escola funcionou por um tempo. Eu saí antes, porque nós tivemos, como foi uma sociedade e família, foi uma coisa que eu descobri aqui também, que não vale a pena. Então, assim, os maridos se desentenderam e aí pronto. Poxa. Aí eu cheguei a sair antes da escola, minha irmã ainda ficou mais um ano ainda com a escola, mudou, foi para um espaço menor. Aí ela passou a ter menos salas, entendeu? Mas mesmo assim, com o tempo, acabou por fechar também.
Isso. Mas isso é um tipo de lições que... Eu lembro-me, quando estive em Singapura, também notava que, em geral, qualquer coisa envolve muitas... Mais propriamente, envolve a família toda, não é? Abrem um restaurante, são todos, é o tio, o avô, é o pai, os filhos, os sobrinhos, todos ali a ajudar no restaurante. Não é? E quando aqui em Portugal está 1 ou 2 pessoas, já está, não é? E aí, por exemplo, nesse período eu cheguei aí em restaurantes, que aí depois quando eu comecei a perceber isso, eu mesmo comecei a sinalizar. Pois, isso claro. A UAI, eu não tinha nem aberto a UAI ainda, mas eu já sinalizava, porque eles me conheciam através do Olhar Brasileiro, então eu já sinalizava. O que é o Olhar Brasileiro? O Olhar Brasileiro é mídia, né? Hoje é registrado aqui como imprensa, mas ele começou com um grupo no Facebook e um canal no YouTube. Foste tu quem criou? Sim. Ah, ok. Mas foi muito engraçado. Eu criei não, o Rui fazia, né? Eu só gravava. Ah, ok. Eu não tinha noção do que era. Mas eu comecei a gravar esses vídeos falando aqui de Braga para minha mãe me acompanhar, porque minha mãe não aceitou a minha vinda. Porque minha mãe é mais ou menos isso. Alexandra, depois de tudo que você construiu aqui no Brasil, sua vida toda organizada, toda estável, você vai jogar isso tudo para cima para começar uma vida, né? Como assim você vai deixar de lecionar? Como assim você vai... Então, para minha mãe, isso não foi muito fácil. Então, logo que eu cheguei, ela ficou, inclusive, um tempo sem se falar comigo. Então, eu criei esse canal do YouTube para poder registrar esse meu primeiro ano aqui e minha mãe, diretamente, poder acompanhar. Só que não foi só minha mãe que assistiu. Claro, sem no YouTube. Exatamente, eu não tinha essa noção. E aí, quando eu comecei a perceber, começaram a vir pessoas e mais pessoas aqui para Braga, iam atrás de mim, eu estou aqui porque eu te vi, eu estou aqui porque... Estavas a querer vender Braga. Exatamente. À tua mãe e vendeste ao Brasil inteiro. Exato, e vendi o Brasil inteiro. Foi basicamente isso. E aí foi uma coisa assim assustadora. Aí quando eu percebi o impacto disso, para você ter uma ideia, eu tinha brasileiros que chegavam para mim, famílias inteiras, eu estar sentada assim, o marido, Alexandre, olha, essa blusa aqui eu comprei porque você falou, essa calça aqui eu comprei. Eu falei, meu Deus, eu não posso falar mais nada. Falei, agora deixa eu pensar no que eu tô falando por mim. Eu tô falando pro meu mundo, né? Aí que eu comecei a perceber. Só que quando eu percebi, esse impacto foi enorme. E aí eu comecei a estruturar de tal forma, isso foi tão forte... que, por exemplo, aí eu comecei a fazer entrevistas, né? E fui entrevistar, por exemplo, a presidente da Câmara lá de Vila Verde. Esqueci o nome dela. Neste momento também não me lembro. Pois não sei quem. Sim. Só que ela era vereadora quando eu fui entrevistar. Quando eu entrei no gabinete dela, ela olhou para mim e falou assim: todo mundo que chega aqui, toda gente que chega aqui fala que veio aqui por sua causa. Vila Verde. Vieira do Minho, Amares, Barcelos. Foste fazendo vídeos dessas terras todas. Fui mostrando. E aí, porque eu fiz muitos amigos portugueses e eu teve um grande amigo, um senhor, que era historiador. E ele sabia que eu gostava disso, então ele começou a me levar para os lugares e me contar, me explicar mesmo a história. Então, meus vídeos eram muito fortes, eram muito profundos. E, inclusive, os portugueses começaram a acompanhar. Eu tenho muitos bracarenses que me procuraram e falaram: Alexandre, eu conheci Braga através de você. Não. Eu descobri coisas, eu não sabia que isso existia aqui. É frequente as pessoas de conhecerem a sua terra só quando saem dela. Exatamente. Quando vão viver para o outro lado, então é que começam a... Aí pronto, aí foi onde começou. Então foi muito através do Olhar Brasileiro. Aí quando eu percebi esse impacto, aí que eu comecei a estruturar, e foi aí que surgiu a UAI. E aí a gente precisou realmente estruturar tudo isso. Há um aspecto dessa história que falta saber. A tua mãe ficou convencida? Olha... Já cá veio ver? Não veio, não vem, e só vira pra mim e fala: se você quiser me ver, você vem. Que horror. Aí eu falo: mãe, é tão mais fácil vir um do que ir 4. E 4 pra ir não é fácil, mãe. É que se ela deve ter medo, se vier, fica...
Sinceramente, eu acho que se vier. Só que ela não quer. Ela não quer gostar. Percebe? Eu já falei isso com ela. Percebo. Aí agora ela já começa até a falar assim: não, vamos ver, ano que vem. Todo ano ela joga pro ano que vem. Ano que vem eu devo. Mãe, vem pra cá, fica pelo menos um mês aqui comigo. Eu gostava de a conhecer e fazer um podcast com ela para ver. Porquê que os brasileiros não vêm para Portugal? É isso, ela não quer gostar. Essa pergunta, ela não daqueles quer que gostar. não vão. Olha, Exato. Existem áreas de negócio que sejam particularmente em que os brasileiros tenham sucesso por cá? Nós temos alguns casos de sucesso aqui que eu posso até citar. Por exemplo, estética. Estética? O Brasil é muito forte na estética, né? Então, salão de beleza, de cuidados com a pele, com isso, certo. Costuma ter. Eu falo assim, hoje em dia está bem saturado. Né? Para quem pensa em vir, eu já não sei se vai ter tanto sucesso, porque tem que ser um diferencial muito grande. Pois. Porque nós temos tantos hoje aqui que, né, não tem nem clientela para isso claro. tudo. Nós temos médicos dentistas, né, que abriram clínicas. Conseguem exercer. Sim, com clínica, inclusive com vários dentistas contratados. Nós temos esses casos aqui também. Então, e muito pessoal de TI, né? São os que mais se encaixam aqui. O pessoal de TI. Eu conheço vários. O pessoal nessa de TI. área. Assim, de repente lembro-me de 4. Exato. O pessoal de TI se encaixa com muita tranquilidade. Estética, igual eu falei. Quem chegou há mais tempo conseguiu se estabelecer, né? E hoje está numa situação muito tranquila aqui também. Pois, claro. Tem clínica dentária, mais de uma, inclusive, muito bem sucedida, já estável aqui também, clínicas grandes, igual centros de estética também, centros grandes. Essas áreas, eu diria que são as áreas que mais se fixam. Eu tive uma surpresa com uma área que foi um casal de brasileiros, inclusive eles me procuraram antes deles investirem. Que ela queria trazer... Isso é prudente. Mas isso hoje é muito comum. Hoje geralmente eles me procuram Graças antes. aos teus vídeos no YouTube. Eles me procuram antes. Então a gente consegue ponderar. Pois, claro. Então, o que acontece? Quando eles vieram me procurar, ela já estava vivendo aqui há um tempo, ela queria abrir um negócio na área de fios. De crochê, tricô, essas linhas, né? E tecidos brasileiros. Quando ela me falou isso, confesso que me bateu, assim, uma certa angústia. Falei, ai, meu Deus, lá vai outra investir e se dedicar a isso. Eu não consegui imaginar futuro para isso. Pois você acredita que está super bem? Ela abriu. Aqui há muita indústria têxtil. Exato, mas ela abriu e ela trabalha com um material diferente. Ela traz tudo do Brasil mesmo. Né? Hoje, tanto é que ela abriu uma loja, ela já fechou a loja, porque agora ela está com distribuidora, está distribuindo por todo Portugal. Ótimo, já está distribuindo, está trabalhando em Espanha, agora está trabalhando em Espanha. Quer dizer, então, às vezes, tem umas áreas que nos surpreendem. Claro, é natural. Né? Então, assim, mas claro que tudo tem a ver com o conhecimento dessas pessoas que empreenderam, porque o que acontece? Muitas pessoas empreenderam aqui sem ter experiência de empreendedor. Porque veio para tentar a vida de alguma forma e abriu alguma coisa. Abriu um restaurante sem nunca ter mexido com restauração. Então, assim, aí não dá certo. Pois, claro. Olha, que tipo de choque cultural é que é mais frequente entre os brasileiros e os portugueses? Hoje, igual eu falo, hoje já não é nem tão... Porque hoje já não tem mais surpresa, né? Hoje tem tantos brasileiros aqui e são tantos brasileiros a levarem essa realidade para o Brasil, porque hoje o Brasil está conhecendo muito mais Portugal do que conheceu um dia. Ótimo. Realmente... Isso é bom, espero que estejam a gostar. Deve estar, né? Porque não para de chegar. Não para de chegar é porque tá bom, né? Ótimo. Pronto. Mas eu acho que essa
essa diferença de, por exemplo, o brasileiro, ele é mais suave para falar as coisas. Então, até para dizer um não, ele floreia esse não. Ele não te dá um não. E o português já é mais literal, né? É mais literal. Se fosse para a Espanha, ias ver como é que é. São muito mais diretos ainda. Exatamente. Só que isso é muito chocante para o brasileiro quando chega. Pois. Né? Então, assim, às vezes acho que está sendo maltratado. Às vezes o brasileiro chega... Assim, já aconteceu de chega brasileiro lá na UAI aos prantos. De ter medo de chegar nas instituições e conversar, porque tem a sensação que está xingando, que está falando, e fala, não, ele não está te xingando. É o jeito de falar, eles vão falar assim, 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 assim. Aí pronto, depois que a gente acostuma, igual eu falo, eu agora há 9 anos, eu nem tenho tanto essa percepção. E a gente começa a ficar assim também, né? A gente começa a ficar mais direto também para falar as coisas. Os teus filhos já falam português de Portugal, não? Não. Não? Não. E vou te contar uma coisa. O meu mais velho nunca falou. Claro que assim, quando ele tá, por exemplo, ele tá jogando, tá no computador, jogando com amigos portugueses... Aí ele conversa português de Portugal. Português de Portugal. E depois muda para português do Brasil quando quer. Vai conversar com o brasileiro, ele fala no português do Brasil. Então, isso aí. Agora, com 2 línguas diferentes. Exatamente. Parece que tem um botãozinho que assim liga, sobe e desce, né? Liga e desliga. Agora, o meu mais novo chegou aqui com 9 anos. Ele chegou aqui e foi para o 4º ano. Com meses aqui em Portugal, ele já estava um portuguesinho. Falando, o português dele era totalmente português de Portugal. E aí, terminou o ano letivo, ele foi para o 5º ano. Mudou de escola, mas com a grande maioria os mesmos amigos, né? Acabaram acompanhando. E, de repente, ele voltou a falar o português do Brasil. De repente? Perdeu. Porque ele falava dentro de casa o português de Portugal. E aí, de repente, ele voltou para o Brasil. Aí eu, filho, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele virou para mim e falou, mãe, lá na escola eles gostam de me ouvir falando brasileiro. Eu sou mais popular como brasileiro. Então ele percebeu que ele estava... Porque, na verdade, como eu cheguei há 9 anos atrás, não tinha essa quantidade de brasileiros que tem hoje. Pois. Então, o meu filho, ele não tem amigos brasileiros. O meu filho caçula não conhece nenhum brasileiro aqui. Não. Os amigos são todos portugueses. Ele cresceu. Tanto é que eu falo, ele é totalmente português. O jeito de ser, o jeito de falar. Ele fala no Brasil, no português do Brasil, mas ele é um português. O jeito de ser dele é bem português. O meu mais velho já tem influência dos dois. Em algumas situações eu vejo um portuguesinho, em algumas situações a gente vê o brasileiro ali forte. Pois. Ele já mescla entre os dois. E os amigos também. Ele sai com os amigos, já é uma turma mesclada. Muitos brasileiros e muitos portugueses. Pois, agora, claro, não é? É. E agora, pontos de contacto culturais entre os portugueses e os brasileiros? Além, enfim, a língua, mais ou menos, não é? Porque temos expressões muito diferentes. Exato, que chegam a ser engraçadas, né? Opostas. Às vezes opostas. Que acaba gerando situações muito engraçadas. Tens alguma, lembras-te de alguma que possas contar? Possas contar, vê lá. Pois é, não. A questão, por exemplo, da rapariga... Aqui no Brasil, rapariga tem uma conotação negativa, né? Os putos, né? Pra gente, os putos. Isso só cá no norte, né? Lá no sul também não se pode dizer. Ah, é? Pois é. Acho que lá no sul... mas eu sou totalmente norte, então, né? O meu Portugal é nortenho. Aqui nós chamamos um grupo de miúdos. Muitas vezes chamamos miúdos, muitas vezes chamamos a canalha. Canalha aí, olha, canalha no Brasil. Isso lá no sul também é inaceitável, lá no sul de... Exato, mas tem umas expressões, olha, na hora que pergunta assim até some da cabeça, mas assim, mas são muitas expressões que chegam a ser engraçadas mesmo, né? Pois. Sim, claro. Quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem ao chegar a Portugal? Achar que está no Brasil. Para mim é esquecer que atravessou o Atlântico. Eu acho que esse é um erro fatal. E não descobrem, não demoram, não é rápido descobrir que estão num país muito diferente, com coisas... O que acontece? O que a gente percebe lá na associação, e foi onde a gente começou a perceber até a mudança nesse perfil de brasileiro que começou a chegar de 2021 para cá. Quando nós temos...
esse brasileiro que já vivia outras culturas, que já saíam mais do Brasil, saía daquele mundo brasileiro ali, Certo. tem uma capacidade de adaptação e compreensão da cultura local muito maior do que aquele que nunca saiu do Brasil. Então, nós temos muitos brasileiros que chegaram aqui, principalmente depois de 2021, que nunca tinham saído nem da sua cidade lá no Brasil. No Brasil, você mudar de cidade já é uma diferença enorme. Também, com cidades de 20 milhões de habitantes, são 2 Portugais. Exatamente. E as áreas também são enormes. E completamente diferentes, né? Tu disseste que tinhas pensado em ir para Faro, não é? Para um brasileiro, Faro e Braga é mais ou menos o mesmo sítio, não é? Para mim, eu estava em casa. Para mim, A distância é pequenina. Exatamente. Então, assim, eu acho que como nunca saíram desse contexto, quando chega aqui, às vezes tem alguns questionamentos que eles me fazem, às vezes eles vão lá na UAI para questionar alguma coisa. Alexandre, está acontecendo isso. Eu falei, mas é isso. Eles não estão errados. Aqui é assim. Aqui eles não pensam dessa forma. Aqui não acontece isso. Então, assim, você vê que não tem essa noção, né, da diferença do jeito de ser e de estar. Né? O que é curioso é, dentro do próprio Brasil, quer dizer, há realidades muito diferentes. Totalmente diferentes. Você pega do sul, do norte. Deviam, pelo menos, ter essa sensibilidade relativamente a. Pelo menos ver na televisão, olha, que eles comportam-se de maneira diferente, ou não? Exato. Não, o problema é aquilo. A gente. Hoje está chegando muita coisa de Portugal lá no Brasil. Hoje as TVs brasileiras já trazem muito Portugal. Antes realmente não existia. Antes realmente nós não tínhamos... É igual eu falei, eu cheguei aqui em Braga sem nunca tinha ouvido falar em Braga. Não existia Braga, né, para mim, no mapa. O que existia? Que cidades é que tu conhecias de Portugal? Já agora? Bom, era o que todo brasileiro conhecia. Lisboa, sim. Porto, certo. Coimbra. Coimbra por causa da universidade? Exatamente. E o Algarve. Alguns. O Algarve. Algarve, eram alguns que conheciam. Mas, sem dúvida nenhuma, Lisboa... Sim, a capital é normal. Porto, não é? Mas geralmente é Lisboa. O Porto tem vinho do Porto. Exatamente. Mas é basicamente isso. Então, assim, quando eu vim para Faro, porque justamente por ser mineira, Minas não tem praia. Falei, já que eu estou mudando de país, já estou mudando, vou para algum lugar que tem praia, então, né? Vou viver, mas imaginando as praias lá no Brasil, né? Pronto. E eu tinha uma amiga que já vivia aqui em Portugal há 30 anos e mora em Faro, ainda mora lá. Ela, Alexandre, então vem para cá, vem para Faro. Então pronto, eu acabei Foste lá experimentar. Fui lá conhecer. E? O que acontece? Quando eu cheguei em Faro, eu cheguei em maio, acho que foi maio. Você gosta do lugar, mas você não se sente pertencente ao lugar. Eu não me via morando ali com meus filhos. Eu não conseguia enxergar a minha vida, o meu dia a dia. Para mim, eu falei, eu vou ter a sensação que eu tô de férias o tempo inteiro. Sabe? Aquela sensação, né? Eu falei, eu não conseguia ver o dia a dia. Pronto, aí saí de Faro, fui para Cascais. Uhum. Olha como é que a gente não tinha realmente rumo, né? Porque a gente ia realmente ver onde que a gente iria se sentir bem. Então, fui para Cascais. Em Cascais, eu fiquei 2 meses em Cascais. Também não gostei para morar. Adorava Cascais, ia para a praia direto lá também. Morei pertinho da praia, um quarteirão da praia. Mas não me sentia... Também não via meus filhos crescendo ali. Pronto, aí falei, viramos para Aveiro. Porque, na verdade, a universidade era importante para a gente, porque como a gente ia ficar aqui 2 anos, né, em princípio, nós pensamos o seguinte, a gente faz um doutoramento, se tudo der errado, se a gente não gostar, quiser voltar, pelo menos a gente volta com o doutoramento para casa. Né? E continua a vida. 2 anos é pouco para fazer um doutoramento. Mas aí a gente iria começar. Pelo menos iria começar. Né? E já tem os vossos próprios doutoramentos, não é? Exatamente. Portanto, já sabem como é que se faz. Exato. Aí fomos, cheguei a olhar Aveiro. Aveiro eu já estava olhando imóvel. Eu deixava meus filhos em Cascais com a minha irmã, que veio também, né? Ela ficava em Cascais com meus filhos, subia só eu e meu marido para Aveiro, já olhando imóvel.
E todo imóvel que eu ia olhar, eu pedia para me levar nas escolas. Né? Que escola, para mim, era um ponto importante. Claro, naturalmente. Pronto, começamos a andar lá em Aveiro. Não me identifiquei com Aveiro. Adoro Aveiro, passeio a Aveiro. Mas morar, não me via morando em Aveiro. Eu no hotel, com meu marido, um olhou para a cara do outro e falou, pronto, acho que fizemos besteira. Porque a gente não está se encontrando aqui, a gente não se encontrou aqui em Portugal. Abri o Google, santo Google, né? Abri o Google. Eu não queria cidade grande, então Lisboa e Porto eu tinha certeza que eu não queria. Abri o Google, coloquei cidades próximas do Porto. Aí apareceu Braga. E quando apareceu Braga, Braga tinha sido a capital da juventude, tinha sido isso, tinha um monte de coisa lá, a cidade mais feliz da Europa, tinha tudo isso. Aí eu falei com o Rui, meu amor, tem uma cidade aqui, uma tal de Braga. Ele, Braga? Não é Praga, não, tem Praga. Eu falei, não, é Bragança. A gente já tinha ouvido falar em Bragança e não tinha ouvido falar em Braga, para você ter uma ideia. Curioso. Não existia Braga, mas isso o Brasil inteiro. Só conhecia Braga quem tinha parente em Braga. É curioso. Era muito forte isso. E aí meu marido virou para mim e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, antes da gente descer para Cascais, vamos subir até Braga, a gente almoça lá em Braga e desce para Cascais, porque brasileiro faz isso fácil, né? Sim. Circula fácil. Então nós saímos de Aveiro, viemos aqui para Braga, no caminho já foi ficando diferente. Eu entrei no Minho, eu já fui me sentindo em casa. Eu não precisei nem chegar em Braga. Eu entrando no Minho, eu acho que eu tô gostando daqui. Não tinha nada, né? Não tinha nada, era só verde. Eu acho que eu tô gostando aqui. Pronto. Quando nós chegamos, morrendo de fome, como não conhecia nada, o que brasileiro faz? McDonald's. Olha que pecado, deve vir pra Braga e jogar o McDonald's é judiação, né? Jogamos McDonald's e o GPS mandou a gente pra Praça da República. Que eu não sabia, nem sabia que era Avenida Central, chamada Avenida Central. Exatamente. Aí, pronto. E quando eu cheguei, já era junho, julho, alguma coisa assim. E as crianças já estavam meio que entrando de férias. Então, tinha muita criança sentada no McDonald's sozinha, aquelas mesas assim, com grupinhos. Eu olhei aquilo ali e falei, é isso que eu quero. Quero meu filho assim, ó. Pronto, é aqui. Aí meu marido saiu, ele tinha ido buscar o sanduíche, voltou. Eu falei, mãe, é aqui. Nós vamos morar aqui. Liguei pra minha irmã, falei, olha, eu vou morar em Braga. Ela, onde? Onde que é isso? Eu falei, eu tô aqui perto do Porto. Falei, olha, eu tô aqui pra cima. Ela, então você não vai ficar em Aveiro? Eu falei, não, eu vou pra Braga. Ela, não, você vai pra Braga, eu vou pra Braga também. Eu também não conhecia, ninguém conhecia. Comecei a olhar imóvel. Aí eu deixava meus filhos em Cascais, vinha aqui para Braga, ficava em hotel, procurando imóvel, arrumei. Eu só trouxe meus filhos para Braga quando a minha casa aqui já estava toda montada. Certo. Quando a minha casa estava... Eles já chegaram aqui com a casa toda prontinha. Nessa altura era mais fácil arranjar casa do que agora, se calhar. Totalmente. Era outra... Eu escolhia, né? Eu podia escolher e pagava mixaria. Né? Era baratinho, era bem... Eu falo que eu morei aqui em Braga 3 anos pagando 300 euros. Isso não existe. Pois. Né? Nem um quarto hoje. Pois. Né? Hoje em dia nem um quarto. Aí pronto. E engraçado que eu optei por Braga sem saber nada de Braga. Aí só o ambiente, não é? Exatamente. Foi aquela... as pessoas, né? Eu falo que foi as pessoas. E aí eu lembro eu conversando com a consultora imobiliária. Eu tô assim, tá acontecendo alguma coisa na cidade? Porque tem tanta criança na rua. Ela falou, normal. Não, eles estão de férias. Então é período final, tá entrando de férias. Eu falei, meu Deus, gente, porque eu achei que tivesse algum evento que as crianças vieram todas pra cá. Sim, aqui no centro da cidade tem uma vida enorme. E a gente não vê isso em Cascais, não vê isso no Algarve, em Faro. Eu não vi isso lá. E nem em Aveiro. E vi isso aqui em Braga. Então, isso me chamou muita atenção. E aí foi muito engraçado que a gente já estava morando aqui. Meu marido saiu com meus filhos, com a bola. Falou, vou sair um pouquinho para os meninos jogarem bola, sair um pouquinho de casa. Aí, de repente, ele me manda uma foto. E estavam uma data de miúdos a jogar com eles. Exato. Aí ele me manda uma foto dos meninos brincando
Mas no lugar, aquele monte, amor, olha que lugar maravilhoso. Aquele monte, cada flor maravilhosa. Eu estava na Avenida Liberdade, sem saber onde que estava, né? Então, aquele tanto de falei, amor, que lugar maravilhoso, onde que é isso? Pra você ter ideia, eu não conhecia nada disso, nada disso. Aí ele virou e falou assim, olha, é aqui perto de casa. Eu estava morando em São Vitor. Ele falou, é aqui perto de casa. Eu falei, gente, mas tem isso aqui perto de casa? Pronto. E aí eu fui conhecendo. O Jardim de Santa Bárbara eu conheci por um acaso. Por um acaso, porque na verdade eu fui no Dragão, que meu filho mais novo gostava de dragão. Eu fui tirar uma foto do dragão para mandar para ele. Voltaste para o outro lado. Na hora que eu olho, o que é isso? Eu chorei, eu tenho isso em vídeo, eu coloquei isso em vídeo. Eu chorei de emoção. De estar ali naquele lugar, falei, esse lugar existe. Quer dizer, eu me apaixonei por Braga sem conhecer esse lado de Braga. Olha só, Bom Jesus eu não sabia que existia, não sabia que existia Sameiro, não conhecia nada disso. Tanto que nessas vindas minha para cá, que eu ficava em hotel, eu fiquei hospedada no hotel lá do Bom Jesus. E para conhecer o Bom Jesus, eu peguei o carro, saí, dei a volta. Eu não sabia que eu estava no Bom Jesus, né? Dei a volta. Eu fui descobrir isso depois, quando eu fui filmar o Bom Jesus, fui fazer o vídeo lá. E andando, eu cheguei no hotel, falei, mas eu fiquei nesse hotel. Aí eu falei, Aí na hora eu ainda mandei pro meu marido, amor, você acredita? A gente estava hospedado no Bom Jesus. E saiu de carro para ir, dava uma volta enorme para ir no Bom Jesus. Então, assim, igual eu falo, Braga para mim foi sentimento. Porque primeiro eu senti, para depois conhecer os lugares, as coisas, né? A riqueza histórica, arquitetônica. Eu não tinha essa noção. Isso é curioso. Isso é curiosíssimo. Porque depois, quem veio depois, veio sabendo. Já veio, claro, está na internet. Já procura na internet. Exato, já conheci. E eu fui mostrando. Igual aquilo que eu falei. Claro, não é? Tanto é que teve uma vez que eu tive uma entrevista com a TVI, que eles entraram lá no canal Olhar Brasília e falaram, é uma enciclopédia de Braga. Fantástico. Porque tem tudo de Braga ali. Olha, e do lado dos portugueses, que erros e equívocos é que os portugueses têm relativamente aos brasileiros? Generalizar o perfil de brasileiro. Isso é muito forte. Os brasileiros não generalizam o perfil do português? Mas eu estou falando de localização. Pode até generalizar, certo. Claro, né? Porque tem as diferenças. A gente que está aqui, a gente sabe. Muito diferente, claro, um minhoto, claro. um lisboeta. Um alentejano, etc. Claro. Mas aqui, por exemplo, lá no Brasil a diferença é muito grande mesmo, muito marcante mesmo. Então, por exemplo, você conversar com um paulista, conversar com um carioca, são brasileiros completamente diferentes um do outro, com perfis completamente diferentes. E o português conhece muito o carioca. O jeitão de ser do carioca, do Rio de Janeiro. Aquela coisa mais descolada, mais pra frente. E não é que brasileiro é todo descolado, todo pra frente, não. Né? Então, assim, isso a gente percebe. Eu acho que o maior erro é enxergar o Rio de Janeiro como Brasil. Eu confesso que tenho amigos que são de Brasília, de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Fortaleza também, destes sítios é onde eu conheço mais. Quer dizer, não noto assim uma diferença tão grande, não é? Depende do contexto que você conviver. Claro, não é? Depende do contexto. E outra coisa que a gente percebe também, por exemplo, lá na Associação UAI, aqui tem muita gente do Rio de Janeiro. Aqui em Braga, tem muita gente do Rio de Janeiro. Lá, a gente que já conhece, chegou na porta, não precisa falar nem de onde que é. Mas é pela pronúncia, não precisa abrir a boca. Não precisa abrir a boca. É o jeito de andar, é o jeito de ser, é o jeito de vestir, é diferente. Entendeu? Então são coisas que a gente percebe. Pela voz. Pela voz é na hora. Nota-se um bocado, não é? Pela ali voz... um toquezinho que para mim é um pouco estranho, mas enfim, é pronúncia, é normal. Como é que avalias a receptividade dos portugueses com os brasileiros? Nós recebemos bem os brasileiros? Eu posso falar muito aqui por Braga, né? Sim, bom, o que sabes, naturalmente. Exatamente. Porque, na verdade, a minha experiência com os outros conselhos aqui é muito de turista, né? E esse olhar de turista é bem diferente do olhar de quem mora, né? De quem vive. Aqui em Braga, em geral, a recepção é muito boa. E por isso é que eles vêm todos. Exatamente, né? Nós tratamos-los bem. É muito boa.
Infelizmente, nos últimos tempos agora, a gente tem ouvido mais um certo incômodo, né? Mas a leitura que a gente faz é justamente porque o número da imigração, o número de imigrantes realmente aumentou muito. Para quem chegou, por exemplo, a Braga, não é a Braga de quando eu cheguei. Seguramente, não é? Há 10 anos atrás era um mundo muito diferente. Muito diferente. Mas não é Quando eu cheguei não tinha nem brasileiro direito. Sim, quase não tinha brasileiros, nem de lado nenhum. Não é? E agora há não só brasileiros, como de todo o lado. Exatamente. Então a gente conheço percebe. Chileno, venezuelano, argentino, México, tem chileno, todo lado, não é? Exatamente. Isso da América do Sul, depois nada dos outros sítios. Falando só da América do Sul, exatamente. Claro. Então, assim, em geral, sempre recebeu muito bem. O que a gente percebe que agora, nos últimos tempos, está tendo uma certa impaciência, sabe? Mas eu acho que é isso. Mas até a gente está ficando um pouco impaciente, porque realmente é muito, né? Realmente mudou um pouco o contexto. A gente hoje sente menos a cultura portuguesa. Seria basicamente isso. Pois, 10% e é só dos brasileiros, não é? Exato. E é uma estimativa, portanto, vamos lá ver o que é a realidade depois. Exatamente. Nunca sabemos. Que sugestões é que tu darias aos portugueses para tratar melhor os brasileiros? Para receberem melhor os brasileiros, mais propriamente? Porque suponho que não tratamos mal. Pois não é o tratar mal. Eu acho que ter essa noção que cada brasileiro é um indivíduo, né? É único, não tem como generalizar. Eu acho que o maior erro que a gente comete é com as generalizações. Sim, isso é sempre temos de tratar as pessoas uma a uma. Exatamente, exatamente. E a nível institucional, como é que temos recebido os brasileiros? Bem? Tu tens bastante relação com a Câmara de Braga, penso eu, não é? Sim. Olha, as instituições aqui, hoje, quando eu cheguei, aquilo que eu falei, são realidades, quando eu cheguei, realmente era tudo muito novo, então era tudo muito difícil de acontecer. Porque os próprios atendentes não sabiam o que fazer com a gente. A verdade é isso, não sabiam. Eles olhavam para a gente, o que eu faço com isso aqui? Estava na lei, o que era a lei, mas eles não tinham esse conhecimento. Hoje não. Hoje é tudo mais redondinho, né? As coisas fluem com mais naturalidade. Pois. Hoje as instituições elas estão mais preparadas para receber esse perfil, esse imigrante que chega, né, a cada dia, que não para de chegar. Brasileiro, então, eles estão acostumadíssimos. Pois, e tem a vantagem de falar a mesma língua, não é? Exatamente. Agora, eu lembro-me de um brasileiro que eu tive como estudante, que comentava que aqui em Portugal são muito bem atendidas as pessoas, mas depois não dão as informações completas do que é que tem que fazer, os documentos todos que tem que fazer. Olha, qual a tua experiência sobre este campo? Isso aí, e diferença com o Brasil? Isso é realmente um defeito aqui, é uma falha. O que acontece? Não tem padronização dos atendimentos. Então, no mesmo serviço, cada atendente tem a sua interpretação. Isso devia estar explícito o que é que devia... A interpretação devia estar clara. Exato, mas infelizmente não. A gente até entende que com a questão da imigração, cada semana muda uma coisa, cada semana, igual eu falo, os advogados aqui ficam enlouquecidos, porque eles falam, olha, se virar sexta-feira sem uma novidade, a gente vai achar que tem uma coisa errada. Porque o tempo todo está mudando uma coisinha ou outra. Então, muitas vezes, não dá tempo nem de preparar esses profissionais, esses atendentes, para coisa. Então, muitas vezes, a gente chega no órgão, já sabendo da alteração que teve, do direito que tem, do que pode fazer, e os atendentes lá ainda não têm esse conhecimento. Então, a gente é que tem que falar, olha, saiu, foi promulgado, foi isso, aconteceu isso, aconteceu... Aí eles têm que olhar, vão pesquisar, para ficar sabendo o que está valendo. Pois. Então, assim, acontece muito, por exemplo, tem que levar vai resolver alguma documentação qualquer aí. Aí tem uma lista. Aí leva aquela lista de documentação. Aí um atendente fala, tranquilo.
Vai para o outro atendente, é a mesma lista. Mas você fala, não, esse documento aqui, ele tinha que estar registrado, ele tinha que estar autenticado, pede alguma coisa diferente. Pois. Aí volta, vai lá e busca. Na hora que chega, cai em outro atendente. Para que você trouxe isso? Não tinha necessidade disso, não. Entendeu? Então, assim, isso acontece muito, muito. Então, isso tanto então, o que a gente já orienta? Fala, olha, leva tudo e mais um pouco. Leva até leva tudo. Né? Aquilo que você não imagina que vai pedir, leva. Porque pode ser que na hora resolva te pedir. E isso é uma realidade. Então, isso fica difícil para a gente que tem que lidar com burocracia o tempo todo, né? Pois. Porque a gente começa a existir aqui. Então, a gente está no momento em que está atualizando toda a nossa documentação. São documentos que a gente tem que tirar todos. Claro, claro. Né? E assim, para cada um deles tem determinados critérios. E para cada um desses critérios tem um atendente que interpreta ele do jeito que quer. Então, pois. isso é muito difícil. Essas normas tinham que estar muito claras para toda a gente, não é? E isso tem que estar explícito não é só pôr a lista, mas como é que tem que estar. Exato. Digamos. O que é aceitável dentro daquilo ali, o que não é. Isso tem que estar, porque isso ajudava toda a gente, porque essas pessoas, penso eu, que o fazem por questão de segurança. Na dúvida, mais vale ter mais uma garantia de que aquilo está bem, para não ter que ir tudo para trás. Porque não sei se tens a experiência, mas dá-me a impressão que se falta alguma coisa que lhe emperra, mas nunca mais se desemperra. Porque nós temos muitas situações que o contexto foi criado, parece que para não resolver. É mais ou menos o seguinte, para tirar o NIS, ele tem que ter o contrato de trabalho. Só que para ele ter o contrato de trabalho, ele precisa do NIS. Pois. Como é que você resolve isso? Não resolve? Não resolve. Percebe? Ele vai lá para... Olha, eu preciso do meu NIS. Ah, mas cadê seu contrato de trabalho? A empresa diz que eu vou emitir quando eu tiver o NIS. Não. Eles têm que te dar o contrato para a gente emitir o NIS. Aí volta, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Só que isso, eu estou pegando um exemplo. São vários. Sim. Mas esse exemplo já agora, como é que se resolve isso? Esse é tipo galinha e ovo, não é? Exato, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. É literalmente isso, né? Mas aí o que acontece? Infelizmente, são essas situações que criam os oportunismos. É nessas situações que surgem aqueles profissionais, né, especiais que conseguem desatar esse nó. Ou seja, se pagares, consegues desatar o nó. Exatamente. Mas isso é um defeito da legislação e, claro, bem, se é uma questão de legislação, é um defeito muito grande, não é? Exatamente. Assim... E básico também, quer dizer, as pessoas não pensam quando fazem essas leis, essas regras. Exatamente. Então... Mas é uma coisa, por exemplo, a gente fala o jurídico lá na UAI, hoje a gente está com 6 advogados lá na UAI, no nosso jurídico. Eles falam exatamente isso, que a sensação que dá é que cria a medida, né, a lei cria, e depois eles vão ver o que acontece. Porque aí é que vai aparecendo um monte de... Mais ou menos assim, muda isso. Mas isso afetou isso, agora afetou isso. Sabe? Aquela sensação que... Deixa eu ver o que vai acontecer. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Pois. Né? Porque nunca se sabe. Até onde pode ir, o que pode fazer, o que não pode, o que está valendo, o que não está valendo. O que o atendente vai achar disso tudo. E já agora, no Brasil isso não é assim? É menos que aqui. No Brasil tem uma questão burocrática grande, só que o Brasil investe muito em formação dos atendentes. Muito. Lá no Brasil, qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer estabelecimento, comércio, órgão público que você for trabalhar, você vai passar por muito treinamento. Tem muito treinamento lá no Brasil. Bem, isso é bom. Então, isso de certa forma padroniza um pouco mais. Então, esse tipo de coisa, você ir de manhã ouvir uma orientação e à tarde ouvir outra, isso no Brasil não é comum. Percebe? Pois. Aí é como se todo mundo falasse a mesma língua, né? Tem o mesmo discurso. E as regras não estão a mudar constantemente como aqui? Exatamente. Não tem isso. Porque isso claramente é um problema, não é? Porque é difícil acompanhar. Igual eu falei, a gente entende também a questão dos atendentes, porque quando eles estão...
aprenderam a lidar com um determinado caso, muda tudo. Pois. E é um tal de agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode. Então... Isso é insuportável, obviamente, mas isso é uma experiência que eu penso que as generalidades portuguesas já teve, não é? E isso gera... Sobretudo se queres fazer uma casa, por exemplo, não é? E um projeto, aquela aprovação na Câmara, essas coisas, puf. A gente tem essa percepção. Esse tipo de coisas farta-se de acontecer, não é? Exatamente. E isso às acaba vezes pegar gerando... por uma coisinha que é ridícula, não é? Exatamente, exatamente. Olha, e que futuro é que tu vês na comunidade brasileira aqui em Braga e em Portugal? Um futuro risonho? A gente sempre espera que sim, né? A gente sempre espera que sim. Olha, isto vai continuar a prosperar? Vão continuar a vir? Eu acho que vai depender muito dessas novas medidas agora, porque agora já dificultou mais a vinda, né? Dificultou mais a entrada, já não tem mais a questão da manifestação de interesse que foi extinta. Então, tudo isso, eu creio... Aliás, eu de imediato cheguei a acreditar que fosse diminuir o número de pessoas a vir. Nós ainda não sentimos essa diminuição. Lá na UAI, a gente continua com o mesmo número de atendimentos do ano passado. Certo. Do ano retrasado, não mudou. Ou seja, continua chegando, né, muitas pessoas. O que mudou agora? Porque antes, muitas pessoas estavam vindo como turista... E aqui fazia a solicitação da manifestação de interesse, que é o que dá a possibilidade da pessoa ter o título de residência, autorização de residência para cá. Agora, isso não existe mais, não tem essa possibilidade. Só que aí, lá nos consulados, lá no Brasil, aumentou o pedido de visto para vir. Então, na verdade... trabalhar. Para vir trabalhar. E não é necessário... O que é necessário para pedir esse visto? É preciso ter já um contrato de trabalho ou uma proposta, pelo menos? O que acontece? Nós passamos pelo momento que precisava, depois não precisava. Eu, sinceramente, vou ser bem sincera, eu não consigo nem te dar essa resposta aqui hoje. Eu tenho que realmente consultar o meu jurídico. Porque, igual eu falo, é muito delicado. Porque eu acho que não agora, acho que agora não está podendo vir direto. Mas isso aí, realmente, eu não tenho segurança para te falar, não. Eu teria que realmente olhar com o jurídico como é que está isso hoje. Porque... E já agora, relativamente a estudantes, por exemplo, eu vou tendo alguns, não é? Mas tens a experiência, se é fácil virem para cá estudar? A solicitação para o visto de estudante ela é fácil, né? Basta a universidade, por exemplo, no caso, ela emite que o aluno vai estar matriculado, né? Que está matriculado, alguma coisa assim. Não tem... O que está difícil hoje lá no Brasil para conseguir esse visto são os prazos. Porque aí, como sobrecarregou o número de pessoas agora a solicitar o visto, agora os tirou o problema daqui e mandou para lá, né? Na verdade. Aí agora o que acontece? Agora os consulados lá no Brasil é que não estão dando conta de fazer essa emissão a ponto. Então, tanto é que a gente enfrenta muito início de ano letivo e os alunos ainda sem a documentação. Pois, isso é bastante mau. Isso é péssimo, porque a pessoa está com tudo certinho e não está. Até passar estudantes de doutoramento, né? Que tem uma bolsa, etc. Enfim, é complicado. Isso é muito, que gera um transtorno absurdo. E equivalências de graus e, portanto, um médico brasileiro trabalhar em Portugal, isso deve ser uma coisa bastante complicada. Ou mesmo um advogado trabalhar aqui. O que acontece? Cada área tem um processo diferente. Não quer dizer que são todos iguais, não. Tem determinadas áreas que nem conseguem fazer essa equivalência assim direto. Pois. Então, por exemplo, o médico, seja médico dentista, cirurgião, qualquer que for a especialidade dele, ele praticamente tem que voltar para a universidade e tirar outro curso. E fazer prova. Prova. Tem umas provas, né? Sim, acho que para medicina, se não me engano, são umas 5, 6 provas que eles fazem, né? O médico dentista vai para a universidade. Porque tem uma diferença entre... lá no Brasil é dentista, aqui tem um médico dentista, então tem uma certa diferença no programa do curso. Então tem que fazer alguns ajustes. E aí é muito desafiador, porque são dentistas que já atuam lá no Brasil há 30 anos, com clínicas estabelecidas lá, e chega aqui e se vê tendo que voltar para a universidade. Mas assim, aqueles que querem, encaram. Mas muitos acabam largando para lá. Pois. Né? Mas aqueles que querem, encaram. E aí consegue, né? Tanto é que nós temos aqui no Hospital de Braga, nós temos vários médicos ali que já são médicos brasileiros, que já estão a trabalhar aqui. Certo.
Portanto, vão conseguindo, apesar de tudo, não é? E mesmo advogados conseguem, porque as leis são diferentes lá. São diferentes. Advogado, agora, eu não sei como é que está agora atualmente, porque eu sei que mudou. Antes, o advogado precisava necessariamente desse reconhecimento, não. É igual engenheiro. Engenheiro não precisa passar pela universidade para pegar a carteira da ordem. Porque a Ordem dos Engenheiros do Brasil, a carteira da Ordem dos Engenheiros do Brasil, tem esse acordo de reciprocidade, que você consegue solicitar a carteira da ordem aqui. Certo. O jurídico, o advogado era a mesma coisa. Só que aí começou a lotar de advogados brasileiros aqui. Pois. Aí a ordem dos advogados aqui meio que freou isso aí. Então agora já não faz essa revalidação automática, não. Já não é direto assim, não. Pois. Isso, enfim, quando começa a ser demais... Exatamente. Porque é preciso mesmo pôr um travão, provavelmente, mas é pena, porque provavelmente há pessoas com boas capacidades que interessava ter cá. Não é? Exato. Mas tem que ter demanda também, né? Não adianta... tem que ser coerente, tem que ter uma certa coerência. Sim. Né? Olha, assim, para acabar, que mensagem é que tu gostarias de deixar aos brasileiros que estão a pensar fazer de Portugal o seu novo lar? Eu acho que estudar, conhecer a cultura portuguesa, perceber se você está pronto e preparado para viver nessa cultura. E mudar de mentalidade. Exatamente. Porque não faz sentido você sair do Brasil para querer viver num Brasil. Pois. Não faz o menor sentido. Claro. Se você não consegue viver longe da realidade do Brasil, você não está preparado para sair do Brasil. Pois. Né? Claro. Isso, para mim, é muito forte. Né? E é igual eu falei, sinceramente, eu queria sentir um pouco de saudade do Brasil. Aqui em Braga, eu não consigo nem sentir saudade do Brasil. Porque isto é parecido com a tua terra. Tem tudo. Olha, se eu pensar em comer alguma coisa, mesmo bem específica de alguma região do Brasil, se eu procurar aqui em Braga, eu acho. Eu consigo alguém que faça para mim. Restaurantes suficientes. Temos de tudo. Tudo. Não falta nada. Tanto é que tem muitos brasileiros dos países vizinhos que estão vindo para Braga passar as férias para poder comer comida brasileira. Fala, olha, o Brasil, é um pedacinho do Brasil. É o mais perto do Brasil que eu consigo chegar. Eu recebi na Hawaii um japonês, um brasileiro vivendo no Japão, que veio até Braga para viver o Brasil. Mas isso não é mais fácil ir ao Brasil? No caso, não. Nesse caso não era? Não era. Ok. Se calhar mais ou menos a mesma distância. Mas ele veio para cá e falou, olha, eu precisava disso. Não consegui ir até o Brasil. Para mim, vim para cá, vim para Braga. Especificamente Braga. Eu espero pessoalmente que os brasileiros também tragam muita da sua riqueza cultural também. Não é? Sua alegria, um povo, olha, o seu entusiasmo, o seu espírito de iniciativa que também criativo. O brasileiro é um povo alegre, criativo. Há coisas muito boas que vocês podem nos dar também a nós. Exato. E eu espero que o façam. Eu acho que a riqueza está nessa troca, né? Sim. Eu acho que o brasileiro e o português juntos é o equilíbrio perfeito. Se os dois conseguirem, né? Eu acho que quando juntam um brasileiro e um português e conseguem trabalhar juntos, ou conviverem juntos, é o equilíbrio perfeito. Porque o que tem de mais em um, falta no outro. Para observar. É bem isso. Quando juntam os dois, aí empata. Ok, fantástico. Olha, Alexandra, vamos ficar por aqui, não é? Mas vamos ter outras oportunidades de conversar. Com certeza. Está bem? Olha, muito obrigado. Então, até à próxima.